Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa carta antiga. Uma carta bem curta, mas com uma força impressionante, que foi enviada por uma comunidade na cidade de Esmirna. É uma análise sobre o que significa ser fiel quando a pressão é simplesmente insuportável. E se uma única palavra pudesse resumir a história dessa carta, a palavra seria essa: pressão. Mas não é qualquer pressão, não. A gente está falando de uma pressão imensa, constante, esmagadora. Esse é o coração de toda a mensagem. Para a gente começar, vamos entender o cenário. Para entender a carta, a gente primeiro precisa conhecer o lugar, a cidade de Esmirna. E aqui a gente já vê o grande conflito. De um lado, você tinha o poder de Roma, com seu culto ao imperador, a riqueza, o status social. Do outro, uma pequena comunidade cristã. A lealdade deles a Cristo batia de frente com todo o sistema. E o resultado? Pobreza e perseguição. Só que tem um simbolismo muito forte escondido no próprio nome da cidade. Acontece que Esmirna é a palavra grega para mirra, uma substância com um significado todo especial. E o que era a mirra, afinal? Bom, era uma resina aromática, muito valiosa. Era usada em perfumes de luxo, mas também para embalsamar os mortos. Então era já carregada essa ideia dupla, algo precioso, mas ao mesmo tempo ligado ao sofrimento, à morte. E aqui está a chave da metáfora, o pulo do gato. A mirra só libera sua fragrância mais potente quando é esmagada. Assim como a resina, a fidelidade daquela comunidade em Esmirna brilhava mais forte justamente sob a pressão que eles sofriam. Uma conexão perfeita. Isso nos leva a um paradoxo central nessa carta. Uma ideia que vira de cabeça para baixo o nosso conceito de valor. Vamos falar sobre riqueza na pobreza. A mensagem enviada para eles é direta, e eu diria até chocante. Primeiro, reconhece a realidade deles. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Mas logo em seguida, vira o jogo. Mas tu és rico. É a afirmação de um valor que o Império Romano não conseguia enxergar, muito menos tocar. Para a gente ter uma noção do peso disso, é só olhar as palavras no original. A palavra grega para tribulação aqui é slipsis. Isso não é um probleminha, um desconforto. A palavra descreve uma força contínua, uma pressão que esmaga, como se fosse uma prensa. Da mesma forma, a pobreza, em grego ptocheia, não queria dizer só ter pouco dinheiro, indicavam a miséria absoluta, a perda de tudo. E muito provavelmente era o resultado direto da perseguição. Eles perdiam seus bens, seu status social, porque se recusavam a participar do culto ao imperador. Agora, vamos ver um dos aspectos mais brilhantes dessa carta. Como ela usa palavras e imagens que faziam todo sentido para a cultura local de Esmirna. Olha que interessante. Esmirna tinha um orgulho cívico enorme. A sua acrópole, que era um conjunto de colinas, era vista por todos como a coroa da cidade. A carta, então, pega essa imagem que todo mundo conhecia e a transforma, prometendo uma coroa de um tipo completamente diferente. E o detalhe crucial está na palavra grega para coroa, Stéphanos. Isso aqui não é a coroa de ouro de um rei, um diadema, não. O Stéphanos era a guirlanda de louros, o prêmio que se dava a um atleta campeão nos jogos ou a um herói de guerra. E numa cidade famosa por seus jogos, essa imagem era de uma força tremenda. Com essa imagem do atleta vitorioso em mente, a carta chega então ao seu clímax, a sua promessa central. A mensagem se desenrola em 3 passos bem claros. Primeiro, não tenha medo da prova, entenda que isso é um teste, não o fim de tudo. Segundo, seja fiel até o fim, até a morte se for preciso, porque é a perseverança que garante a vitória. E terceiro, a grande promessa, receber a coroa da vida. Isso revela um contraste fundamental. A aprovação, por mais intensa que fosse, é descrita como algo que duraria 10 dias, ou seja, um período limitado com um fim. Já a recompensa, a coroa da vida, essa sim, era eterna. E essa mensagem incrível não ficou só no papel, sabe? Ela foi vivida de um jeito muito real e dramático por uma pessoa em especial, Policarpo, o bispo de Esmirna. Policarpo viveu essa realidade na pele. Ele liderou a comunidade cristã de lá no início do segundo século. E por volta do ano 155, já bem idoso, ele foi preso e levado ao estádio da própria cidade para ser martirizado. Diante da morte, as últimas palavras dele que ficaram registradas na história são um eco perfeito daquela carta. Eu o sirvo há 86 anos, e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar do meu rei que me salvou?
Ele foi literalmente fiel até a morte. E essa história toda nos deixa com a pergunta que pulsa no coração dessa carta antiga. Uma pergunta que atravessa os séculos e chega até nós hoje. Quando tudo aquilo que é material pode ser tirado de nós, o que de fato significa ser rico? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.